O deputado Rodrigo Garcia, que é do DEM, aqui de São Paulo, ele protocolou uma proposta de mais uma emenda constitucional, nem sei quantas tem, deve ter umas 100 lá, para mudar regras de substituição do presidente nos 6 meses que antecedem a eleição. Tá certo ou não? Por quê? Porque quem assume no lugar dele fica proibido de concorrer às eleições. Por isso, o presidente viaja para o Cabo Verde, o Rodrigo Maia viajou não sei para onde, o Eunício viajou não sei para onde, tudo, logicamente, pago pelo nosso bolso. Professor de Direito Constitucional da PUC, Carlos Gonçalves Júnior, gentilmente aqui conosco. Carlos, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Heródoto. É um prazer estar mais uma vez com você e com o espectador do Jornal da Record News. Obrigado. Essa emenda proposta para o deputado vai acabar, então, com essa história de que viaja o presidente da Câmara, viaja o presidente do Senado. Só nós que não viajamos, continuamos aqui. Na verdade, essa é uma proteção que a Constituição estabelece, de que aquele que pretende concorrer a um cargo público, ele não pode exercer a chefia do Poder Executivo. No texto original da Constituição, isso fazia todo sentido porque não havia a possibilidade da reeleição. A partir da emenda da reeleição, aquele que exerce o cargo público em caráter executivo, ele não precisa se desincompatibilizar desde que dispute a reeleição. Mas, no entanto, se o intuito for disputar qualquer outro cargo, ele não poderá exercer a função executiva como uma proteção de que, no exercício dessa função, possa privilegiar a sua própria candidatura. Me parece que faz sentido essa disposição constitucional de impedir com que alguém que vai pleitear um novo cargo no período eleitoral que se aproxima, que não possa manejar a máquina administrativa. No entanto, também não me parece ser razoável a necessidade de que aquele que está na linha sucessória, para que seja impedido de exercer a presidência da República e, consequentemente, se tornar incompatível para disputar um cargo eletivo, tenha que sair do país, sair do Brasil. Seria razoável que a Constituição permitisse que, no período que antecede as eleições, aqueles que pretendem disputar as próximas eleições simplesmente se negassem a assumir a presidência da República, passando-se ao próximo sucessor previsto na Constituição. Carlos, ontem nós demos uma olhada, eu não sei se nós temos ainda aí, o texto do artigo 80 da Constituição Brasileira. Aí nós colocamos aqui, lemos o texto. Temos o texto ou não? Deixa eu ver aqui. Dá para eu ler ou não? Para eu poder ler. Porque aí eu vou ler aqui para nós que somos leigos, Carlos. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados o presidente da presidência da Câmara, deputado, como você explicou. Mas aqui não está dito, pelo menos eu não entendo, que o presidente viajou, necessariamente tem que assumir alguém no lugar dele. Porque o presidente, tendo se ausentado do território brasileiro, ele não pode exercer as suas funções administrativas. Então, o que a jurisprudência tem reconhecido e o que naturalmente tem se aplicado em todo o nosso histórico constitucional, que esse termo de um impedimento não seria um impedimento do impeachment, do crime de responsabilidade, um impedimento definitivo, mas um impedimento material por não estar no território nacional. Então, ele exerceria em substituição ao presidente, na verdade nem em substituição, mas em caráter interino, a presidência da República, enquanto o presidente estivesse fora do território nacional. Essa é a interpretação, inclusive, que a Justiça Eleitoral, reiteradas vezes, tem se manifestado. Se algum pretendente a cargo eletivo tenha assumido a chefia do executivo da jurisdição onde ele pretende disputar um cargo, ele está impedido para a candidatura naquelas eleições. Então, por exemplo, se um vereador, se o presidente da Câmara dos Vereadores assume a prefeitura de um determinado município nos 6 meses que antecedem as eleições municipais, ele estaria impedido de competir a qualquer cargo naquela jurisdição, porque se entende que, tendo exercido o cargo executivo, ele poderia ter utilizado algum ato do Poder Executivo em favor da sua própria candidatura.
Viu, Carlos? Mas eu digo o seguinte, na Constituição, que eu acabei de ler agora, não está escrito que necessariamente alguém tem que assumir o cargo dele. Porque não sofreu impedimento. Para sofrer um impedimento, ele teria que ocorrer no Congresso Nacional. Então, como eu disse, a interpretação que tem sido dada pela Justiça Eleitoral desde o artigo 80. E me parece que não seria razoável que o presidente da República, fora do território brasileiro, continuasse exercendo todas as atribuições. A gente compara com o Trump, que viaja para o mundo inteiro e continua governando os Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. E aí ele sai daqui, vai no Paraguai, que é aqui vizinho, é mais perto ir no Paraguai do que em Manaus, e aí o homem tem que assumir o outro. Talvez a gente pudesse rever essa interpretação desse dispositivo constitucional. Mas hoje, como há no caso do Brasil, assim como nos Estados Unidos, o presidente da República acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo, né, nós temos a interpretação de que quando ele está fora do país, ele está exercendo apenas a chefia de Estado e não mais a chefia de governo que tem que ser exercida de dentro do território nacional. Fazer uma comparação com os Estados Unidos é sempre uma coisa um pouco perigosa, porque o modelo federativo americano é muito diferente do modelo federativo brasileiro. Se nós formos ver as competências administrativas, efetivamente, que o Trump tem sob o Estado americano, é muito diferente e muito menor do que as competências administrativas que o presidente da República e qualquer outro exercente do Poder Executivo no Brasil o tem. Porque aqui no Brasil, especialmente no âmbito federal, o presidente da República reúne muitas funções administrativas, com o poder de contratar, descontratar, alterar contratos, autorizar verbas, autorizar o pagamento de despesas, né? Coisa que nos Estados Unidos é um tanto quanto diferente, porque a federação deles funciona de uma maneira muito mais descentralizada. Tá certo. Professor, obrigado pela gentileza, obrigado pela participação no Jornal da Record News. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gentilmente conosco, professor de Direito Constitucional da PUC, professor Carlos Gonçalves Júnior, falando então aí a respeito da presidência da República. Muito obrigado.